Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da tela, como é que faz a instalação, a parte mais técnica, o setup dela e tudo mais. Peço desculpa aí pra galera que tá esperando eu fazer um vídeo antes, mas desde a época do carnaval, bom, eu trabalho com outras coisas, né? Então tava bem enrolado com o trabalho, eu não tava conseguindo parar pra gravar. E para gravar de qualquer jeito ou fazer um vídeo muito longo, preferi esperar e gravar com um tempo melhor para vocês, tá bom? Então, seguindo a ideia do primeiro vídeo, eu vou fazer um vídeo bem sucinto, tá? O mais rápido possível, direto ao ponto. Eu entendo que todo mundo que está aqui tem algum conhecimento de hardware, tem algum conhecimento de software, não vou me prolongar com processos muito mais simples, né, vamos dizer assim, porque se vocês estão querendo fazer monitoramento das suas máquinas, entendo que vocês já têm conhecimento um pouquinho mais avançado, né? Mas qualquer dúvida, da mesma forma que eu puder ajudar, vou estar ajudando vocês aí no comentário ou fazendo um próximo vídeo, tá bom? Vamos começar pela instalação da tela no computador. A tela, quando ela chega, quando eu comprei com um cabo opcional, que era o cabo para ligar direto na placa-mãe. Hoje, pelo link que eu estou compartilhando, ela já não tem mais essa opção, ela já vem direto com o kit. O cabo, que é esse cabo aqui, né? Que vocês podem ver, ele tem uma ponta USB-C e uma ponta que você vai ligar na entrada USB-C. USB, desculpa, do computador de vocês. Então ela tem, você vê que ela tem um quadradinho aqui, que é tampado, assim como na placa mãe de vocês vão encontrar lá onde tem o USB disponível e aonde tem um pininho faltando, que vai ficar justamente esse pininho aqui, né? Ó, você vê que está faltando aqui o pino, justamente aonde vocês vão ligar o conector de vocês. Ou se vocês forem ligar pela USB de forma externa, vocês vão utilizar o cabo USB-C e o USB normal para ligar na saída USB do computador de vocês. Então não tem muito segredo quanto a isso também, tá? Caso vocês quiserem ligar interno, que nem eu mostrei no meu vídeo, o meu tá, que dá para ver pelo vidro, vocês vão ligar diretamente com esse cabo aqui, aí vocês escondem o cabo lá atrás da tela ou atrás da placa, enfim, pra vocês verem a melhor maneira de vocês organizarem o cabo. Feito isso, vocês vão baixar o software. Vocês podem baixar tanto pelo site oficial, que está aí na descrição, né? E o site é todo chinês, ele é demorado, por isso que eu disponibilizo também um link meu do Google Drive, que é a última versão. Normalmente eu baixo, eu já disponibilizo lá para vocês no link. Então se vocês forem baixar no site oficial, vocês vão vir em download, e aí tem aqui a opção, né, Direct, Google Drive e tudo mais. Antes não era assim, tá? Antes você ia direto, né? Eles mudaram um pouco aqui a tela, mas vou colocar aqui Direct. Aqui você tem as versões. No caso, vocês vão baixar a de 5 polegadas, mas a de versão em inglês, né? Só se vocês manjarem de mandarim, aí vocês podem baixar a versão aqui normal, mas baixem aqui, ó, a versão em English Version, que vai ser a versão em inglês, tá? A de 5 polegadas. Tem aqui também a tela de 8, que é a tela nova, na verdade nem conhecia essa tela, e a de 2.1 e a de 3.5. Mas no caso aqui do vídeo, a gente está trabalhando com a de 5 polegadas, a versão em inglês. Vocês baixando do meu link, ela vai estar com o nome da data que eu baixei, certo? A última versão. Vai estar em versão RAR, vocês vão ter que ter o WinRAR instalado aí na máquina de vocês, tá? E basicamente vocês vão pegar o arquivo e copiar ele para o seu computador, para alguma pasta que vocês não vá atrapalhar vocês. Vocês podem deixar direto no C, enfim. Eu deixo aqui numa pastinha minha de coisas internas, né? Ferramentas PC, tá aqui. Então basicamente a pastinha tá aqui, inteira, certo? O que tem dentro dessa pasta?
ela tem aqui no caso são os teminhas que eu estava fazendo, ela não vem no arquivo original, tá? Para fazer tema. Enfim, tem as fontes que são utilizadas nos temas, tem as imagens que são utilizadas nos temas, as imagens estáticas, tem os temas propriamente ditos, né? Como, quando eles são salvos nessa pastinha tema. O I são as interfaces de usuários que elas são utilizadas junto com o tema, né? Por exemplo, dependendo da como você constrói o tema, você pode usar uma imagem de fundo, né? Que você pode depois alterar essas imagens de fundo, e tem uma UI, né? Uma interface de usuário que é também gráfica, diferenciada, que fica em camada, né? Então na camada de trás fica a sua imagem de fundo. Então você pode fazer uma UI, vamos falar que você faz uma UI como essa daqui, com a sua GPU, sua CPU e tudo mais, e você quer ficar trocando a imagem de fundo de tempos em tempos. Então você trabalha com duas camadas. Se você não vai fazer, que nem os meus temas são mais simples, só com um plano de fundo, então eu não desenvolvi uma UI, né? Eu fiz simplesmente um fundo e joguei diretamente os leitores por cima do fundo mesmo, tá? Mas é uma opção que vocês têm para desenvolver temas, tá? Tem também aqui os vídeos, que são os vídeos que ficam de fundo rodando, os vídeos animados, né? No caso, quando você clica aqui, você vê que é um vídeo em looping, né? O vídeo aqui ele tem fim, só que quando você joga no software, o próprio software já faz o esquema de looping automático, tá? Já converte, já faz tudo certinho. Você vê que tem vários formatos, né? Tem o formato deitado, formato em pé e tudo mais. E aqui o driver para o Windows 7, né? No caso, quem usa o Windows 7 é bom instalar o driver. Tem aqui os tutoriais, tem tudo mais. Bloco de notas aqui, deixa eu ver. Ele abriu aqui, certo? Ele ensina, né, como é que você faz para fazer a instalação e tudo mais, mas enfim, não tem segredo. E o que vem solto aqui são os arquivos do próprio software, né? Que você vai utilizar aqui, no caso, o USB Monitor, que é o programa que você vai abrir. Ele vai vir aqui para sua barra de tarefas, certo? Que mais que tem aqui? Tem o conversor de vídeo. Nada disso precisa ser utilizado, tá? Nada disso precisa ser utilizado porque ele já está tudo embutido no próprio programa, tá? Mas tem alguns arquivos interessantes aqui, como guia de FPS, como fazer para utilizar o FPS. Ele fala aqui para você basicamente instalar o Afterburner, né, que você vai precisar do programa do Riva Turner, né? Então ele dá o passo a passo aqui basicamente, né, de como que você configura o Riva Turner. Então já vem tudo isso, já vem direto no aplicativo, mas a gente vai fazer aqui com vocês, tá? Não tem muito segredo, na verdade. Tem as funções, né, explicando. Isso daqui no caso é mais para o caso da tela de 2 polegadas. O software é diferente, tá? Quick Start, enfim, tem toda a documentação já vem aqui. Aqui no caso a ROM, né? Quando você baixa, você quiser fazer um update da ROM, eu mostro para vocês também. Mas tem aqui também, o arquivo TXT, das instruções como é que você faz o update da firmware da tela, né? Normalmente a tela não está tendo atualizações, mas caso vocês queiram, basicamente vocês vão mudar o nome da ROM aqui, né, para update.app. Então, se vocês caso forem atualizar, você vai chegar aqui, vai mudar para update.app. E depois lá no software você vai alterar, né? No caso aqui eu já tenho o arquivo, né? Que eu já tinha feito
essa alteração, e no próprio software lá você tem a opção de fazer o update, né? Já tem aqui, ó, update.app. Alguns guias, né, de erros e tudo mais, instruções de conversão. Na verdade, nada disso precisa ser utilizado. O sistema hoje ele é totalmente automático, tá? Então vamos lá. Baixou o WinRAR, a pastinha do software. Descompactou ela no seu C, em alguma pasta. Não deixa no desktop, porque vocês podem deletar, ou enfim, não tem para que deixar no desktop. Deixa no C, nos meus documentos, em alguma pasta que vocês saibam onde vai estar, mas que não precisa ficar olhando para ela o tempo todo. Vai na pastinha, abre o aplicativo USB Monitor L.exe, ele vai abrir, né? Vai abrir o software. Quando você fecha ele, vou fechar ele até aqui, ó, sair e fechar a tela. Beleza, e vamos abrir. A primeira vez que vocês abrem, vai abrir dessa forma. Ele vai, lembrando que a sua tela tem que estar conectada, né? Ele vai dar o start na tela, tudo mais. E aqui vocês fazem já a navegação pelos próprios temas já disponíveis. Então vocês vão selecionar o tema que vocês querem, se você quer virar ele ou não. Aqui no caso, minha tela está de ponta cabeça, então você dá um flip nela 180 e a tua tela vai ser corrigida, a imagem que está sendo mostrada nela, né? Vamos falar que seu cabo está para o lado esquerdo e não para o lado direito e vice-versa. Não tem problema, você dá um flip aqui, ela vai girar, certo? Você vai dar um run, ele vai se conectar. No caso aqui, a minha tela conectou. E ó, pronto. E já vai rodar esse tema. Ele já está renderizando o vídeo que está aqui no caso e já trocou o tema lá na minha tela. Depois eu mostro para vocês, tá? Mas estando configurado o vídeo aqui, ele automaticamente já renderiza e aplica o vídeo. Certo? Por isso que eu falei que não precisa mais fazer conversão, utilizar os conversores que eu estava mostrando ali, porque o próprio aplicativo já faz isso automaticamente, tá? Vou passar aqui pelo... Eu quero mudar o fundo, né? Para mudar qualquer coisa, você tem que parar, né? Parar a tela. E aí eu quero mudar esse fundo, quero usar esse mesmo tema, eu vou pegar um tema padrão aqui, eu quero usar esse tema, mas eu quero usar um outro fundo, né? No caso da UI lá, que a gente estava falando, no caso aqui tem essa UI, eu quero mudar o fundo. Você vai lá em Set Background, vai achar o fundo que você quer, tal, vai colocar, e ele vai aplicar, não vou colocar aqui porque senão vai mudar o fundo que eu não quero, mas ele já vai aplicar aqui, quando você der um run, ele vai fazer o upload do vídeo ou da imagem que vocês colocaram somente de fundo, sem sobrescrever a UI, né, que é essa outra camada de imagens que fica por cima. Certo? Vou dar uma passada aqui pelo guia, cada uma delas, para a gente ver os recursos que a tela tem, beleza? Deixa eu só abrir um arquivo aqui. Tá. Acabei fechando. Beleza. Então vamos lá. Aqui em Device, vocês vão ver o armazenamento da tela de vocês. A tela ela pode ser colocada um cartão SD, no caso aqui a minha não tem, eu estou usando a própria memória interna, que é pequena, mas para mim serve, né? Então a gente vem aqui, ó, você vê Internal Video. No caso só tem os 2 vídeos que eu tenho utilizado. Quando a tela vem, todos esses vídeos aqui, que está na pasta vídeo, na pasta vídeo, vem todos esses vídeos já dentro da tela. Então muitos de vocês têm problemas às vezes para subir, porque a tela já não tem mais memória. Então eu sugiro, vem aqui, deleta tudo, porque se quiser subir de novo, vocês têm aqui na pasta para vocês subirem, entendeu? Então deleta o que vocês não estão usando, para vocês terem espaço para subir os vídeos novos de vocês, tudo mais, ou coloca um cartão SD, né?
Imagem, a mesma coisa, as imagens que vêm. Aqui no caso do SD card eu não tenho nenhum SD card, então eu só tenho interno e vídeo. Como nos dois casos, nos dois temas que eu mais utilizo aqui são só vídeos, que são do One Piece, você vê que tem aqui já, né? Então você pode vir aqui, dar um delete, ou vem o upload. No caso, quando você vai subir um tema, vocês nem precisam fazer o upload aqui, tá? Quando você aplicar o tema, ele já vai fazer o upload automaticamente. Esses dois vídeos aqui foram subidos automaticamente quando eu apliquei o tema, tá? Aqui você pode dar um restart, né? Refresh storage, que é para dar um refresh aqui, atualizar os arquivos. Reiniciar o aparelho. Update Run é atualizar o sistema, que é aquele esqueminha que eu estava falando para vocês, né? De atualizar o firmware, né, da tela. Não é necessário, mas vocês vão pegar, quando vocês baixam a tela, vocês veem que saiu uma nova, você vai pegar a run aqui, vai trocar para update.app, aí aqui vocês vão, né, update e tal, e aí, enfim, ele fez o update, no caso já estava atualizado, mas é isso, tá? Modo de start, né? Tipo, você pode colocar aqui que é o default, que ele vai entrar no modo de leitura, que é o que a maioria acredito que utilize. Você pode colocar para ele começar um vídeo ou começar a imagem, né? Aqui o que acontece? A tela também funciona como um porta-retrato digital. Então, se você quer colocar imagens nele e deixar rodando ou vídeos, é aqui que você configura, tá? Para o modo de início da tela, tá? Deixar no default mode mesmo, que é o padrão para a tela de leitura. E aqui se ele vai entrar em modo de hibernar, né? Vai desligar a tela depois de algum tempo e tudo mais. Girar o álbum, né? Aqui no caso também. Coisas que a gente não vai utilizar no momento, tá? Você pode também iniciar um vídeo aqui ou não, né? Enfim. Eu vou pular o tema aqui, vou para settings, depois a gente vem para tema, tá bom? Em settings, que são as configurações gerais, aqui vocês vão configurar de onde o software vai fazer a leitura do seu hardware, né? Então, Netcard é essa placa de rede. No caso aqui, minha placa-mãe, ela tem duas saídas de Ethernet, de cabo de rede, né? Então eu utilizo a Ethernet 2, que no caso é a de 2.5 gigabytes, e a Ethernet aqui é a de 1000 normal, então eu utilizo a 2, então eu quero que ela faça a leitura da Ethernet 2, você pode fazer a leitura da sua placa Wi-Fi, enfim, depende do que você vai utilizar. No caso aqui eu também utilizo máquina virtual, então também dá para fazer a leitura dela, né? Enfim, no caso aqui, Ethernet 2. O sensor de temperatura, eu estou lendo do pacote, mas você pode ler do socket, enfim, né, de qual core específico que você vai estar utilizando. No caso aqui eu leio do pacote todo. A voltagem aqui no caso só aparece uma opção para mim, né, que é a média. A GPU memória, né, aí o uso ou a memória dedicada, no caso eu estou utilizando o uso. A minha GPU, no caso é uma 3060 Ti, está selecionada aqui, caso vocês tenham mais de uma, né, vocês estejam habilitada a placa gráfica integrada do processador, talvez ela apareça aqui, no caso a minha fica desativada, eu só uso a GPU mesmo. Os fãs da CPU, né, no caso aqui eu vou colocar, eu posso utilizar o pump, né? Aqui no caso eu uso o water cooler. E eu tenho, na verdade, eu tenho 6 fãs, mas eu fiz tudo em cadeia. Utilizei poucas portas para tudo trabalhar de acordo meio com a voltagem, a temperatura da CPU. Então eu deixo aqui na CPU mesmo, né? Mas vocês podem escolher qual cooler que você vai fazer a leitura, né? Do fã da CPU. No caso aqui eu estou fazendo a leitura das fãs. A 0 CPU aqui, no caso, é a minha fan do water cooler, tá? E o pump, no caso a minha pump, tá aqui a pump mesmo, beleza?
Que mais aqui? Aqui está tudo como automático, ele identifica o meu processador, a minha GPU e minha memória. Mas se eu não quiser, eu quero mudar o meu nome aqui, você tira o alto, coloca só o Core i9 aqui, eu quero que apareça só Core i9. Enfim, você pode mudar isso ou deixa no alto que ele vai fazer a leitura do sistema automaticamente. Aqui é caso você queira utilizar os recursos de temperatura, que tem essas opções também na parte de temas. Então você vai colocar aqui São Paulo, né? Vai colocar, no meu caso aqui, São Paulo. Vai vir aqui, vai dar um search aqui. Vamos colocar Belo Horizonte. Ver se ele dá um... desculpa, né? Burão, tem que apertar o search aqui, né? Vamos ver, apareceu Belo Horizonte aqui, né? Mas no meu caso aqui é São Paulo mesmo, né? E já deixar como São Paulo. Aqui você vai clicar para ele iniciar automaticamente com o Windows, tá? Aqui, se você quiser desabilitar updates, coisas do tipo, eu sugiro deixar desabilitado para ele atualizar quando tiver. Aqui, se você quer que ele apareça dicas no começo e tudo mais, se quer converter os graus Celsius por Fahrenheit e modo de compatibilidade, tá? Nenhum desses aqui precisa estar ativo. E aqui, se você quer que ele demore algum tempo para inicializar. Tudo que você alterou aqui vai ser aplicado depois na área de temas, tá? Então é importante você dar um save. No meu caso eu não vou salvar nada, porque não mudei nada, então vai continuar do jeito que está. Quando você vem aqui na parte de edição de temas, aí ele abre uma outra janela, que aqui você vai fazer tipo um editor, basicamente é um editor. Então, basicamente você tem as opções texto, data, status bar, arc bar, imagem, clock e chart. Chart é gráfico, certo? Você pode construir um tema completamente do zero, não sugiro, mas você pode vir aqui, eu quero adicionar um tema, então você vem texto, eu quero adicionar um texto, então venho adicionar elemento, aí aqui você vai mudar, aí o texto você vai colocar aqui teste, temperatura, CPU, certo? Você muda a sua fonte, vou colocar Roboto aqui, LMNOP, não tem Roboto? Achei que tivesse, enfim, você pode mudar a fonte, né? Mudar o tamanho, o alinhamento, se você quer que fique centralizada, quer que fique à direita, quer que fique à esquerda, né? A cor, então você pode definir essas cores padrões ou pegar e fazer toda a paleta de cores com RGB e tudo mais, se você sabe qual a cor que você quer usar, né? E, enfim, definir sua cor. Se você vai querer negrito ou não, depende muito da fonte, né? No caso, coloquei uma cor horrível para mostrar, mas depende muito da fonte, a questão do negrito. E aí você vai construindo vou colocar agora data. Quando você coloca data, você está colocando uma informação, uma informação de leitura, né? Então o que vai mostrar a informação da onde? Aí aqui abre todas as opções. Eu quero mostrar a temperatura da CPU, eu quero mostrar a frequência da CPU, eu quero mostrar o uso, né, o consumo de watts da CPU, e assim vai, né? Aí a gente tem o fan, a velocidade, são as rotações. Aqui ele vai mostrar um número padrão até vocês salvarem, aplicarem, tudo mais. Por enquanto não está fazendo leitura em tempo real, tá? Tá tudo parado, inclusive aqui atrás. Você vê que tá, que aqui a gente está a tela, mas está parado, né? Você vê que não está em RAM. E vocês vão montando o layout de vocês aqui dessa forma, tá? Então aí vai da criatividade de vocês. Você vê que tem todas as opções, elas estão aqui,
né? Ah, eu quero. Aí tem informações, por exemplo, esse CPU Model. Quando você coloca CPU Model, ele faz a leitura justamente do que você deixou configurado ali nos seus settings, né? Tá vendo aqui, ó, Core i9 11900K. Se eu colocar o outro model que tem aqui, ó, RAM Model, ele vai ver o que tá aqui, ó, DDR 32 GB, certo? Tem o mais model aqui, GPU Model, GeForce RTX 3060 Ti, é a leitura que ele fez. Ele já faz a leitura automática, você não precisa escrever como texto. Enfim, ou você pode colocar como texto ou configurar aqui. Aí vai do gosto do freguês, né? Enfim, e aí vocês vão adicionando, ó, aqui a temperatura, né? No caso, a temperatura eu não utilizo porque ele usa esse padrão em inglês, não traduz, eu não curto muito, tá? Desculpa, mas é basicamente isso. Então todas essas leituras aqui, eles vão fazer basicamente do que você configurou aqui no seu settings, né, nas configurações, e ele vai fazer a leitura. Então você pode colocar a data, o formato que você quer a data, eu quero só o ano, aí você pode colocar, eu quero só o ano e o dia. Então você vai lá e coloca duas, né? Adiciona a data, aí vem aqui e coloca date, e agora eu quero só dia. Aí, ó. Por exemplo, né? Se você não quiser, você pode usar os padrões que já tem aqui também, né? Tem dia, mês, ano e ano, mês, dia, já completinho aqui, né? No formato invertido do nosso, né? Vamos dizer assim. Mas tem essas opções. E aí você vai construindo também de acordo com o gosto do freguês aqui, né? Com todas as opções de fonte, cor, tudo mais. Tá? Não tem muito segredo. Aqui, ó, tem a opção de upload e download. Ele mostra a velocidade da sua rede, quanto de upload, quanto de download está sendo utilizado no momento, né? O uso do drive, quantos porcentos do seu HD tá disponível ou não, né? Enfim, tem todas essas opções uma por uma aqui. Acho que convém vocês testarem, verem, né, o que é interessante para a leitura de vocês, né? A minha, por exemplo, está bem completa, mas tem gente que não quer ver tanta informação, quer ver menos informações e mais imagem e tal, né? Vai de vocês, tá? Aí o que tem em status bar, quando adicionar um elemento, aí a gente tem uma barrinha, né? Então vamos falar que a gente está querendo medir a temperatura. Para mudar layout, você tem que clicar no que você está querendo mudar. Aí eu sugiro sempre quando for montar layout, olhar aqui no X e Y, né? Para ver, ó, essa daqui ela tá no X372Y19. O outro, 443, ó, vou colocar aqui, ó, 372, já ficou alinhadinho com o de cima, tá vendo? 372, 372. E a linha 19 e linha 98, enfim, porque estão em linhas diferentes. Mas aqui eu quero ver a leitura. Eu quero mostrar não só em número, né? Vamos falar que aqui, esse daqui de ano, eu não quero que seja ano, eu quero que seja a temperatura da CPU. Então vou colocar CPU temperatura, vou colocar aqui. Aí esse daqui eu vou colocar que também é temperatura da CPU, certo? Então eu tenho um gráfico e um número. Eu posso até arrumar aqui, deixar bonitinho. Vou colocar aqui, sei lá, 18, vou colocar 15. Gente, eu estou fazendo um layout bem feio, mas é mais para mostrar como que é a construção. E aqui vocês colocam se vocês querem que tenha subdivisão ou não, que tenha transparência no fundo, que seja gradiente, né? Enfim, vocês vão mudando todo a questão de gradiente. O gradiente está horroroso, né? Vou colocar um rosinha mais clarinho, ó. E tirar a transparência. E vocês vão construindo o layout do gráfico que vocês querem. Então, status bar é esse tipo de gráfico em barra, tá? E vocês podem utilizar para todas essas leitores aqui também. Então, aí vocês vão
de acordo com o que vocês querem ler, certo? Aqui tem a direção também, né? Você pode deixar em pé, ou invertido, né? Para cima, para baixo. Então 0 e 1 é de lá para cá, da esquerda para a direita. 0, 1 é da direita para a esquerda. 2 de cima para baixo. E 3 de baixo para cima. Então varia de como vocês querem criar o gráfico, certo? Arcbar. Aí você vai lá, adiciona. Olha, é um gráfico circular. Então a mesma coisa, você tem as leituras, vou colocar aqui CPU temperatura, a mesma coisa de cima. Vou colocar esse vermelho aqui. Não quero que tenha subseção. E no caso você pode colocar, eu quero essa CPU temperatura, certo? Eu quero usar ela também aqui embaixo. O que eu faço? Você pode dar aqui um copy. Ó, pronto, copiou. Você tem o mesmo e utiliza ele aqui embaixo também, se você quer fazer uma a mesma leitura. E aqui eu vou comentar para opa, para o tamanho ficar maior, certo? Então basicamente é isso. Clock, como o próprio nome diz, tem uma opção de relógio muito, enfim, você pode utilizar isso como um velocímetro, né? Vamos dizer assim, apesar que esse já funciona como um velocímetro, e você pode utilizar, ó, você vê que também você tem as opções aqui, né? E você pode trocar o ponteiro, né? Você seleciona uma imagem de ponteiro e substitui por essa daqui, tá? Eu nunca utilizei esse, mas enfim, você quer deletar? Vem aqui nessa opção delete, ó, quero deixar organizado, quero subir, você up, down, né? Você deixa os grupinhos mais próximos, deleta ou copia o elemento. E chart. Chart é um gráfico também temporal, né? Vamos dizer assim, que ele vai aparecer por tempo, né? Então eu quero que mostre o meu FPS aqui por tempo, né? E esse aqui também é novidade, tá, gente? Eu acabei que eu não utilizei, mas porque os teminhas que eu tenho já são bem legais, mas tem essa opção aqui. A gente pode fazer um teste aqui na sequência, mas é basicamente isso. Deletar funciona? Apertar delete? Não funciona. Tem que vir aqui e dar um delete. Aí o que a gente pulou aqui é imagem, né? Quando a gente vem em imagem, a gente adiciona a imagem. Então, ó, clique select button to show the image. Então, o que ele fala? Para você selecionar a imagem, clicar no select. Então você vai selecionar. Eu vou pegar uma imagem qualquer aqui. Arquivos para temas. Aqui é tudo GIF, né? Se eu colocar aqui, o GIF vai ficar estático, tá? De qualquer forma, ele vai ficar estático. Mas vamos utilizar de fundo aqui. Vou subir ele, up, 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 up. Olha lá, já foi para o fundo, porque ele tem que estar na camada, primeira camada, para estar de fundo. E eu quero que ele dê um preenche a minha tela. Você vê que eu clico em Fill, ele já preencheu minha tela inteira aqui. Então, você clica em Fill, a imagem estica, né? Você pode dar um zoom out, um zoom, deixar do tamanho que você quer, colocar várias imagens se quiser, você vai adicionando imagem, imagem, imagem. E se você quer esticar ela para o tamanho da tela, é só clicar em Fill. Caso vocês queiram usar aquele sistema que eu estava mostrando lá de UI, né? Você vai colocar imagem, adicionar elemento, né? Imagem, e a gente vai colocar select imagem. Eu vou lá na UI, por exemplo, mostrar de exemplo para vocês, tá? Assim. Então vamos falar que você pode dar o fill, que ele já vai preencher. Obviamente isso aqui tem que ficar
em segundo plano. Então, primeiro plano, a imagem de fundo. Segundo plano, a UI. Aí, em terceiro, você começa a montar o seu texto, né? O seu... como que você vai montar, né? Basicamente, o seu layout. Então, funciona dessa forma. O arquibar. Vamos diminuir o arco aqui, o rádios para 10. Não, ficou muito pequeno, né? 15. Vamos falar 50. 80. Aí você vai montando, tá vendo? De acordo com o que vocês planejam construir. E aí vocês podem depois mudar, depois que você salvou o tema vem para cá, né? Vamos dizer, ele vem para cá. Você pode trocar o background em qualquer hora. Você faz set background aqui, seleciona outro fundo e ele vai. Você pode dar um apply aqui, um rotate, que no caso aqui eu selecionei uma imagem de pé, né? Mas enfim, ele vai trocar o seu fundo no seu tema. Olha lá, ele trocou ali, sem você trocar o seu interface, a sua UI e os outros componentes que você já selecionou. O que eu sugiro para vocês, galera? Primeira coisa, antes de mais nada, pode fechar. A gente vem aqui, ó, você vê que a UI ficou, eu só mudei o fundo, ó, tá vendo? A camada de cima não mudou. Isso tudo é imagem. Esses blocos aqui são imagens. E as outras são os leitores que foram colocados lá. Certo? Quero voltar para o original? Aí você vai colocar set background, vai procurar a imagem. No caso, aquele era o Cian. Não lembro qual que era, mas vou colocar esse daqui. Ok. Apply. Aí, voltou para o que era. Tá vendo? Simples assim. Então você muda o fundo sem mudar a outra camada. Mas o que eu sugiro para vocês para fazer um tema? Quando for começar um tema, se vocês não manjar muito de criar layouts do zero, vem aqui, ó, load theme, vai na pastinha do programa, vai em theme e seleciona o tema que você mais quer, ou que você quer mexer, né? Vou fechar aqui. Você pode... eu quero mexer esse white UI theme aqui. Então você vai lá. Load theme. Vamos lá. Theme. White UI theme. Aí. Pronto, você tem o tema carregado aqui e você consegue, ó, você tem as imagens, né? A imagem de fundo e a imagem de UI, que é esses bloquinhos. E você vai mudando o que você quer. Vai falar, eu quero que aqui no lugar da temperatura seja a RAM, enfim. E você vai ajustando de acordo com o seu gosto. Edita primeiro um tema. Aí o que você faz quando você editar o tema? Você coloca o nome do tema aqui, para não sobrescrever por um tema que você já tem, para você não ter que baixar de novo esse tema, caso você não queira perder ele. Muda o tema, coloca lá teste, sei lá, e dá um save theme. Quando você der um save theme, o nome que você colocou ali, teste, vai aparecer aqui para você, entendeu? Que é no caso que apareceu aqui para mim. Eu não vou fazer, gente, para não bagunçar o meu, mas o processo é esse, tá? Tem esses dois, ó, Custom Luffy, Custom OP. Eu comecei assim, justamente, peguei um tema, fui tirando tudo que eu não queria, construí um outro do zero. No final eu estava com um tema completamente diferente, só renomeei ele aqui e dei um save theme. Beleza? Beleza. Agora, o importante sempre lembrar da questão das camadas, tá? As imagens de fundo sempre no fundo, UI sempre em segundo. Se você colocar a UI atrás, você vê que ela vai para trás da imagem de fundo, então ela não vai aparecer. Então tem que ser a segunda camada sempre. Beleza? Outro ponto importante que a galera tem tido bastante dúvida são o FPS.
Depois que você instala o Afterburner, como que eu instalo o Afterburner? É o MSI Afterburner, né? Você pode procurar só o Riva Turner? Pode procurar só o Riva Turner. Será que ele tem o download? Ele vai ter o Riva Turner. Aqui, ó, só o Riva Turner. Você pode fazer o download somente dele. É a última versão. Ou você baixa o Afterburner, né? Afterburner. Ele vai te direcionar para a página da MSI. Sugiro que vocês tenham o Afterburner, porque o Afterburner ele serve para fazer setups de clocks, overclocks e tudo mais, tanto da sua GPU, né? Então, junto com ele, já vai ser instalado o Riva Turner, tá? Baixou, instalou, procedimento normal. Ele vai estar aqui, o Riva Turner. O Riva Turner precisa estar configurado como? Para iniciar diretamente com o Windows, não precisa aparecer na tela. Detecção pode estar em low, stealth mode, on. Basicamente podem tirar um print do que está aqui, ou vocês também podem olhar aqui no guia que vem aqui. É muito importante, galera, que sempre leiam, vejam o que vem dos arquivos. Não tem... O grande problema da informática hoje em dia é que a maioria das pessoas não leem. Elas clicam no OK sem ler o que aquele OK estava fazendo. Você deseja deletar todos os arquivos? OK. E depois a galera chora, né? Mas enfim, aqui ele ensina até basicamente como... Não precisa utilizar esse link, tá? Vai direto, coloca Afterburner no Google, ele vai te direcionar para o site mais atual, da MSI, tem que ser o site da MSI, que é quem faz o Afterburner. Baixou, instalou, abriu o Riva Turner, você vai colocar, né, o Riva Turner, vai abrir ele, né? Ele vai estar aqui do lado do seu relógio, você vai abrir, como eu abri agora. Certo? Ele vai estar aqui. E aqui, como ele está dizendo, ó, iniciar com Windows. Esse aqui não precisa, porque você não vai utilizar ele na tela, só se você quiser. Então ele só precisa começar com Windows. Basicamente isso. Reinicie o computador, rode o jogo. É isso que está falando e é isso que é para fazer. O que acontece que você tem que fazer no tema? No tema... Quando você vai colocar um tema, vou fechar isso aqui, começar um tema novo. Tema Edit. Você vai colocar um data, certo? Vai dar um Add Element e vai colocar aqui FPS. E é isso, basicamente isso. Às vezes acontece, igual acontece no próprio Riva Turner, quem utiliza está acostumado. Quando você começa o jogo, às vezes não está aparecendo o FPS ali. Basta você clicar na tecla Windows do seu computador, meio que sair da tela do jogo e voltar, que começa a fazer a leitura do FPS, tá? Isso não é um problema da tela, e sim do Riva Turner, que às vezes meio que dá uma engasgada, demora para entender que ele está num jogo para fazer a leitura, tá? Mas é basicamente isso, galera. Espero realmente ter tirado algumas dúvidas, principalmente na parte de construção de tema, como que funciona para colocar o FPS. É literalmente isso, é só colocar o data e selecionar aqui FPS, estando o seu Riva Turner instalado, tá? Você não pode pegar e fechar o Riva Turner, ele tem que estar sempre minimizado, ele vai direto para lá. Você fechou, ele vai parar de fazer a leitura, igual quando o Riva Turner dentro de um jogo, quando você utiliza para ver dentro do jogo, no meio da tua tela, é a mesma coisa nessa telinha. Essa telinha não utiliza nenhum programa para fazer leitura, ele faz leitura completa só com esse aplicativo aqui, certo? E ele precisa estar ligado também. E os recursos que ele utiliza, nenhum é da sua GPU. O uso dele é ridículo, é menos de 1%. Aqui, ó, tá em 0%. Agora, no caso, tá parada, né? Vou até iniciar ela. Vamos iniciar. Vou colocar o meu teminha aqui. Cadê? Vou colocar esse. Dar um run. Já está rodando aqui.
Aqui ela tá estática, mas aqui na telinha ela tá funcionando, tá, pessoal? Desculpa que eu acabei não ligando a webcam. Mas a utilização é ridícula. É 0. Alguma coisa, 2. Enfim, ela varia muito entre 3% e 0,3%, entendeu? Varia muito. Agora está iniciando, obviamente, né? Então vai ficar indo e voltando, mas não utiliza recurso de GPU nenhum, tá? Por quê? Porque ela não é uma tela, ela não está ligada na HDMI. Quando você utiliza uma tela de monitor utilizando HDMI, a sua GPU consome recurso. Entendeu? A sua GPU vai consumir recurso. No caso aqui a tela, que está utilizando recurso, por quê? Porque eu estou utilizando o OBS, estou utilizando 2 monitores. A telinha não está consumindo minha GPU, ela está consumindo entre 0,3% e 3% da minha CPU aqui para fazer a leitura, que é muito menos do que um AIDA, do que um HW, né? A gente pode até fazer uns comparativos depois, eu tenho tudo aqui, ó, 1,1%, 0%, varia, é muito baixo o consumo, gente, é muito baixo, de verdade. E aqui eu estou fazendo leitura de 3 dos meus HDs, de 4 pentes de memórias, né? De vários coolers, enfim, voltagens, rede, a minha tela está bem completa aqui, volume inclusive, hora, tem tudo lá. E o consumo você vê que é baixíssimo, baixíssimo mesmo. Bom, espero ter ajudado aí, galera. Se eu puder ajudar em mais alguma coisa, é só deixar comentário. E quem sabe aí eu começo a fazer mais vídeos, montar um grupo, alguma coisa pra gente trocar temas e tudo mais. Os links, de novo, eu vou deixar na descrição. E o que eu puder ajudar, só chamar. Abraço.